Marcel Orandi, de 42 anos, empreendedor e mentor de negócio nos Estados Unidos, tem a missão de desenvolver pessoas através da conversa de negócios, para que elas criem projetos que permitam que vivam a vida dos sonhos. Marcel, que honra ter você aqui, cara. O podcast tá ficando internacional agora, hein? Direto de Nova York. Direto de Nova York. Capital internacional do Mato Grosso. Olha só que legal. Que honra ter você aqui, Marcel. A gente já conversou bastante aqui nos bastidores e, cara, quero entender tudo sobre a sua história, sobre a sua jornada. Já tem tempos que eu te acompanho o seu conteúdo também. Legal. Como que a sua jornada começou no mundo dos negócios? Como foi? Hoje você é empreendedor, mentor, tem gente espalhada aí no mundo inteiro, mas como que começou a sua jornada empreendedora? Bom, meu pai era médico, até 17, 18 anos ele bancava toda a casa da gente, até o dia que ele morreu. E o fluxo financeiro desapareceu. Então a gente já não tinha mais aquele conforto que a gente tinha quando meu pai estava vivo. A partir daí eu fiquei, logo depois da morte, fiquei um pouco mal, então eu fiquei 2 anos em depressão, literalmente na cama. Mas consegui fazer 18 anos. Mas consegui fazer a faculdade mesmo na cama, acertamos lá com o reitor, ele organizou tudo, um cara incrível. E a partir daí eu comecei com um site de cobertura de festas. Caramba. Isso, inclusive, me ajudou no meu processo de sair da cama, né, da depressão. Então, Mark Zuckerberg nem existia na época, mas a gente já tirava foto, postava no site e a gente ainda criou, né, lá na Bahia, onde eu sou carioca, mas morei por muito tempo na Bahia. Então, na Bahia, a gente criou os comentários. Então, tinha foto e comentário. Caraca, né? Meu! Eu acho que o Mark Zuckerberg olhou e falou assim, ó, eu vou roubar a ideia desses caras. Só que, como todo mundo dos negócios, não é a ideia, é quem executa melhor. E a gente perdeu o mercado quando as máquinas digitais vieram para a realidade de todo mundo, né? Então, tinha aquelas maquininhas pequenas da Sony. Quando todo mundo pôde comprar aquelas máquinas, o nosso site já não tinha tanta serventia, porque agora eu mesmo tiro minhas fotos. Eu preciso que um cara que tem uma máquina digital que é muito cara, coloque lá no site. Então a gente perdeu mercado, acabou que eu vendi esse site, depois até um concorrente dele me deu uma sociedade, a gente ficou por mais um tempo, mas eu acabei ficando muito conhecido nas baladas de Salvador, na Bahia. E as casas noturnas começaram a me chamar para ser promoter. Então, para chamar gente para produzir as festas, eu acabei virando um produtor de festas. De tanto produzir, o maior grupo de casas noturnas na época, chamado Happy News, estava com planos de entrar em Salvador. E dentro dessa dinâmica de entrar numa cidade, né, e começar a trabalhar, eles começam a identificar quem tem mais potencial ali, desenvolver o negócio, e me identificaram, me convidaram. Então, eu comecei organizando para ele toda a entrada no mercado de entretenimento e eventos na Bahia. E com o tempo acabei virando sócio deles e a partir dessa sociedade abriu caminho e finanças, né, para eu poder também pegar outras sociedades. Então acabei indo para o segmento de bar, boate, restaurante e eu fiquei 10 anos nesse segmento. Caramba. Qual foi o seu maior aprendizado dentro desses 10 anos? O maior aprendizado que eu não tinha ideia é o dinheiro começou a entrar. Mas quando você vai fechar um negócio, isso tem um custo. E quando você é jovem, você nem imagina que esse custo vai existir. Então você só acha que é positivo. Um mês está mais apertado, outro mês sobra não sei quando. Mas na hora de demitir, principalmente no Brasil, né? Nessa época eu operava aqui no Brasil, na hora de demitir, na hora de se desfazer de um imóvel, na hora de você finalizar com os parceiros, tudo isso tem um custo muito alto. Rescisão, liquidez... Tudo. Dissolver um negócio, impostos que ficam lá, né? Porque imposto, quando você está apertado, é o último que você paga. E está tudo bem desde que você consiga manter negociações. Mas na hora de você montar um negócio, você não está pensando que ele não pode funcionar e que ele vai fechar. Então isso foi a minha primeira grande lição, muito dolorosa, em negócios. Quando você tem uma sociedade, ou você é dono de um negócio, na hora de não dar certo, isso vai ter um peso. Porém, com esse peso, vem aprendizado. Então, meu segundo aprendizado aí, já indo na sequência,
tudo que acontece de bom e de ruim para você é aprendizado. E aí você pode usar isso já para ir para um próximo negócio ou para um próximo nível. E é isso que permite você ir para o próximo nível. Você tinha consciência disso já na época? Ou é algo que você entende olhando para trás hoje e você saca? Na verdade, não, né? Quando acontece, é só dor. Você não entende que aquilo é aprendizado. Mas com a maturidade, você vai vendo que cada momento de dor é é o ponto exato onde está acontecendo o crescimento. Então hoje, a gente sofre, às vezes, com não funcionalidades dos negócios da gente. Mas eu estou super ok em sentir dor, em ficar mal, em ficar triste, porque eu sei que aquilo ali está me transformando. E logo depois eu sei que minha energia pode ir lá para cima desde que eu tenha aprendido a lição. Que legal. A gente fala muito, né? Eu falo muito com os mentorados e com a turma sobre passar fase nos negócios, que basicamente é passar fase na sua maturidade, no seu nível de consciência. É igual um videogame. Se você, por um acaso, passou a fase, sabe, sem saber o que você estava fazendo e matou o chefão e foi para a segunda fase, não vai adiantar. Infelizmente, você não teve os aprendizados necessários para se manter na fase 2. O que vai acontecer? A segunda fase é mais difícil. Você vai morrer. Você vai ser jogado de novo para a fase 1. E aí você vai ser obrigado a aprender as lições e a maneira de jogar essa fase, matar bem o chefão para que você possa estar tranquilo na segunda fase. Era o aprendizado certo para que você pudesse concluir a segunda fase. Para que você pudesse ir para a segunda fase. Então não tem jeito. Então, Muito hoje eu tenho muita clareza e eu entrego nos processos de mentoria essa clareza. Você não vai ir para a próxima fase da mentoria do negócio, do seu nível de consciência, enquanto você não aprender. E esse processo requer baixar as resistências e um pouco de dor. Infelizmente, a gente aprende com dor. É um mecanismo nosso. Depois desses 10 anos vivendo nas casas noturnas, promovendo festa, restaurante, e como que foi na sua jornada o próximo passo? Bom, a gente... Logo que eu completei esses 10 anos, o Brasil já estava entrando numa pré-crise, que foi a crise no governo Dilma. Isso a gente já está falando de 2010, 2011. Um dos segmentos que mais sofre é o setor de bares e restaurantes. E ele consegue antecipar um pouco o que vem de crise no país. Então, a gente começou a perceber, na verdade, já muitos dos negócios do nosso segmento indo à falência, fechando as portas. Nesse momento, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos e fazer um intercâmbio rápido, né? Alguma coisa em torno de 6 meses. Na verdade, a gente ia para a Austrália. Eu era casado na época, a gente tinha planos de ir para a Austrália. Estavam acertando tudo e teve uma viagem para os Estados Unidos programada com a família. E nessa viagem a gente decidiu que, em vez de voltar para o Brasil, ir para a Austrália, por que a gente não já fica aqui, já que a gente tem um visto, aprende inglês em 6 meses e volta já super bem. Qual é a realidade? Tudo certo. Gente, em 6 meses, você não aprende nada de inglês. Você pode até fazer intensivo, mas você não aprende de verdade inglês. Então, a gente acabou juntando a falta do inglês, que não foi aprendido em 6 meses, mas mais do que isso, a gente estava com um espaço reservado para abrir um novo restaurante, um Japa Balada, em Salvador, só que o shopping atrasou e o mercado começou a ficar muito ruim. E com o mercado ficando cada vez pior, a gente começou a repensar a volta para o Brasil. E aí, vamos voltar para o Brasil para quê especificamente? Sim. Então, a gente meio que decidiu que não era hora de voltar naquele momento. E foi uma decisão que, no final das contas, funcionou muito bem para a gente. Não vou dizer que foi acertado ou não. Por mais que a gente teve crise no Brasil, teve muita gente que foi muito bem. Eu gosto, inclusive, de crise. Mas a gente decidiu que ia ficar nos Estados Unidos e ficou. Então, aí a gente começou a ir para uma outra era, que era agora que eu já estou aqui, eu já estou vivendo aqui de alguma maneira, a gente trabalhava para outras empresas, o que eu vou fazer? Empreender. E aí começamos a jornada de empreendimento lá. Qual foi a maior diferença que você viu entre o mercado brasileiro e o mercado dos Estados Unidos? 3 coisas são muito claras quando você vai para o mercado americano. Primeiro, a língua. Você vai se comunicar só em português? Pode funcionar, mas seu mercado está mais restrito, mas funciona. Então, o que eu percebi aqui, primeiro, me comunicar em inglês era importante.
Segundo, entender as bases do mercado era muito importante. No Brasil, a gente tem o custo Brasil. Imposto alto, logística ruim, insegurança, então tem que gastar com mais insegurança. Eu tenho gastos em treinamento de funcionários maiores do que nos Estados Unidos. Ou seja, tudo aquilo que dificulta a vida do empresário brasileiro. Nos Estados Unidos eu não tenho isso. Eu tenho um ecossistema, um ambiente, um contexto de empreendedorismo muito propício a crescer. Então, lá eu entendi que eu preciso entender o mercado americano. Se eles não têm essas dificuldades, quais são as que eles têm? E lá é concorrência. Como não tenho tanta dificuldade, porque todo mundo não é rico? Porque tem muita gente empreendendo. Então eu tenho concorrência para lidar. E o terceiro ponto é networking. Quem eu conhecia que poderia abrir novos mercados, novas possibilidades? Eu só fui descobrindo isso ao longo do tempo, porque eu percebi que esses 3 pilares fariam a diferença. E aí, só para responder aqui com mais precisão, a grande diferença ainda hoje, eu estou falando de 10 anos atrás, ainda hoje é o custo Brasil, que aqui que a gente está falando hoje no Brasil é uma coisa muito pesada para o empreendedor, sejam todas as dificuldades ali com relação a imposto, as leis aqui são altamente restritivas para alguns segmentos. O conselho de ética do segmento é muito restritivo, então um advogado que nos Estados Unidos pode abertamente fazer uma publicidade, um anúncio, aqui ele está fadado a ter que fazer um bom trabalho de comunicação, né, dentro das mídias sociais. Comunicação velada, praticamente. Não é velada, é produção de conteúdo, ele tem que fazer muito networking, ele tem que trabalhar outras bases que não o marketing e as vendas para poder crescer. Os médicos aqui também. Não faz o menor sentido o que o CRM faz hoje aqui. Só para você ter uma ideia, o que é o custo Brasil. Um médico gasta X para se formar, é bastante dinheiro. Uma mensalidade está em torno de 10, 15, 20 mil reais. Quando ele se forma, e depois ele tem que fazer alguma especialização, então ele leva 6, 8 anos para se formar, gasta uma milionada. E aí agora que ele pode começar a ganhar dinheiro, ele não pode anunciar, ele não pode botar o antes ou depois, ele não pode patrocinar, não pode fazer quase nada. Um biomédico, que é alguém que não tem toda a especialização do médico, só porque o conselho dele não tem essas restrições, ele pode ganhar muito mais dinheiro do que o médico, só porque ele pode fazer o marketing e trabalhar as vendas de maneira mais afiada. Inclusive, uma esteticista ou um esteticista também pode fazer a mesma coisa. Então, infelizmente, ainda esses órgãos e toda essa política engessada no Brasil acaba trazendo o que a gente chama de custo Brasil. Ele traz muito atrito na evolução, na possível evolução do empresário. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, todo mundo abre o seu negócio, tem uma grande capacidade de fazer dinheiro. O que eu lido nas empresas dos Estados Unidos que a gente mentora? Basicamente, eles querem organizar a casa, porque venda já está acontecendo. Ou eles querem ir para um segundo patamar de vendas, e para isso precisa organizar a casa, porque não tem funcionários treinados, não tem logística ainda bem estruturada, não tem uma parte digital bem estruturada. Então ele consegue fazer o mercado local, mas não sabe como ir para o segundo nível, né, patamar, mas principalmente organizar toda a gestão, o time dele, a parte logística, a parte de infraestrutura dele. Então são bases completamente diferentes. O empresário no Brasil precisa ralar para vender, para começar o jogo. Lá já não é essa base. Legal. Dentro da sua resposta, eu percebi muito bem a diferença entre o ecossistema Brasil e o ecossistema Estados Unidos. Mas eu gostaria até puxando o gancho de algo que eu quero debater contigo, que é a mentalidade, e que eu acompanho seu conteúdo há muito tempo, eu gosto muito do que você traz. Beleza, essa diferença Brasil e Estados Unidos, mas e americano e brasileiro? A forma de pensar do estadunidense e do brasileiro, existe essa mentalidade diferente? Talvez essa mentalidade é fruto de um ecossistema diferente? Como que você enxerga isso? Lá eu divido muito mais por estados. É igual aqui. Tem uma turma que é mais quieta, talvez, com relação ao empreendedorismo. Tem uma turma que é mais avançada, então você vê Califórnia e Texas, são estados que borbulha muito a questão de inovação e empreendedorismo. A Flórida, Nova York também era assim, está cada vez menos. Nova York acaba sendo um polo muito mais acadêmico do que de inovação em si, mas a Flórida está com um governo agora altamente arrojado,
abrindo possibilidade de trazer novas empresas com impostos menores, uma infraestrutura melhor. Então eu vejo essa questão da mentalidade acaba sendo muito do ecossistema, mas não nacionalmente, do ecossistema local que é criado pelas bases do contexto. Então um governo que, lá você pode mexer muito nos impostos de maneira estadual, né? Tipo Delaware, que tem lá muitas startups, monta a base lá pela questão fiscal. Exatamente. Então, você consegue criar esses ecossistemas. Então, eu vejo aqui no Brasil também lugares que tem, em que esses ecossistemas se criam. Não por apoio do governo, mas porque se juntam pessoas querendo criar esse ecossistema. Lá o governo ajuda muito mais. Legal. Porque só de não dificultar já está ajudando. No Brasil, a turma dificulta bastante. Eu tive uma experiência com uma empresa americana e foi um choque bem grande para mim, logo de início, que aqui no Brasil, geralmente, a gente está acostumado assim, você entra numa empresa, o seu chefe tem que pegar na sua mão e você só faz aquilo que ele te manda. Se você tenta inovar um pouco mais, fazer algo diferente, geralmente você leva uma marretada. Foi a experiência que eu tive. Quando eu entrei nessa empresa americana, eu percebi uma situação e eu fui levar para o chefe. Eu falei, se a gente fizer assim, 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 a gente vai economizar tanto, tanto, tanto. E aí ele me deu uma resposta, mas por que não está fazendo então ainda? Legal. Por que você não tomou atitude ainda? E eu sinto isso aqui muito mais travado no brasileiro. Não sei se é uma impressão minha. Tem uma coisa interessante, eu não vejo bem dessa maneira, mas algo parecido. Lá eu tenho um drive muito mais de quanto mais você errar, mais experiente você ficou. Aqui no Brasil é quase que o contrário. Legal. Quanto mais você errar, mais vacilão e amador você é. Não faz sentido. Se eu já passei desse ponto de desenvolvimento, porque eu já errei e aprendi, por que eu tô pior? Legal. Lá, a galera fala o que tem que falar para buscar o resultado. Aqui a galera leva muito no pessoal. Tanto que a gente está mudando, isso é muito real, tá mudando o slogan da nossa empresa. A gente agora está trazendo para fale o que precisa ser dito, para fazer o que precisa ser feito, para você encontrar o resultado que você está buscando. Genial, mano. Reter comunicação é péssimo. Genial, né? cara. E lá eles não retêm. Aí o brasileiro fica chateadinho. Magoou, é pessoal. Não, terminou. O cara, vamos tomar junto cerveja lá. Eu não faço isso, mas vamos tomar junto cerveja. Então, muda completamente a base, porque eles não são tão emocionais quanto a gente é. O foco está no resultado. O foco está exatamente em dar o direcionamento para o resultado. Então, não tem esse negócio de ficar chateadinho como a turma fica aqui. Isso é um buraco gigante dentro do mundo de negócios. Porque você lidar com a parte emocional dos funcionários, dos colaboradores, do seu time, é 85% do resultado. E se você tem essa liberdade de falar e todo mundo está no mesmo drive de crescer, de fazer a coisa acontecer, sem levar para o lado pessoal ou, sabe, de ataque, a produtividade é gigantesca, né? Tudo se move, tudo funciona. Quando, do outro lado, se você não fizer isso, o quanto de energia e tempo você não perde tendo que consertar o emocional ou uma palavra que caiu mal para uma pessoa. Então, isso para mim, do americano, é uma coisa que eu particularmente adotei, gosto e acho que funciona muito bem. E que o brasileiro poderia trazer para a mentalidade dele. Legal. Eu vejo você falando com muita propriedade sobre mentalidade, sobre os drives. Como que você se desenvolveu nessa questão e começou a aplicar isso? Eu estou assim, olhando para a sua história, como tem sido, onde que isso apareceu e essa consciência e a aplicação disso apareceu para ti? Legal. Cursos, mentores. Livros. E filmes que, principalmente, eu só assisto filme baseado em fatos reais. Não assisto série a menos que seja uma série incrível e quase todas, pelo tempo que leva, né? Então hoje a minha hora é muito importante. Eu olho muito a questão energética. Depois que você passa dos 30, sua energia não é a mesma. Depois que você passa dos 40, é muito menos. Então qualquer hora mal investida traz um prejuízo. Então eu não assisto um filme que alguém não tenha falado assim. Eu pergunto, é bom ou é muito bom? Se for bom, eu já não vou assistir. Se for muito bom, eu vou assistir. Então, cursos, Landmark, Fórum Landmark, obrigatório para todo mundo que quer crescer e que vive uma vida de liberdade. Muito bom. É uma empresa americana, eles têm os cursos aqui no Brasil,
Você, inclusive, se registrando pelo Brasil, você paga muito mais barato. Legal. Mas vai mudar. Inclusive, eles, os criadores do Matrix, do filme, se inspiraram, eles são alunos da Landmark, Caraca. e se inspiraram na formatação da Landmark para criar todo aquele mundo lá. E a gente acredita que o mundo é de uma maneira. Só que a gente tem o lado da realidade e a gente tem o lado da interpretação. O mundo que cada um criou é só uma interpretação. E a Landmark te ensina a viver na realidade. E quando você traz isso para negócio, você não está discutindo A, B, nunca vai bater se você está discutindo alguma coisa no campo da interpretação. Então você vem para o campo da realidade. Essa mesa é sólida? É. Tem água ou uísque nessa caneta, ou gin nessa caneta? Eu sei, o que tem? É a realidade. Quando você conversa com colaboradores, com parceiros de negócios, com clientes em cima da realidade, não tem uma comunicação não efetiva. Você consegue mover as coisas muito mais rápido. Então, primeira coisa, Fórum Landmark. Mentores. Eu tenho como mentor, o meu maior mentor, o Conrado Adolfo. Mas eu não fico só... Conrado Adolfo é o professor, o mentor dos grandes treinadores hoje que estão explodindo no Brasil, ou explodidos no Brasil, né? E ele é um cara de negócio, é um cara que tem uma mentalidade muito afiada. Então, eu ouvi muito o que o Conrado me disse, e hoje, como meu amigo e mentor ainda ouço muito o que ele fala. Mas eu busco mentores em todos os lugares. Então, eu tenho um surfista que eu admiro muito, que é o cara que hoje tem 50 e poucos anos e ainda compete no circuito mundial. O nome dele é Kelly Slater. Caramba! A mentalidade dele é extremamente afiada. É um cara que tem um corpo de 50 anos, mas assim, super em cima, e continua competindo em altíssima performance. O que a mente desse cara tem que fez com que ele ainda compita e ganhe, e os outros concorrentes com 25 anos já abandonem os mundiais de surf e continuam. Então, eu olho muito o que o Kelly Slater faz. E todos os outros que hoje eu posso ter acesso vendo o trabalho que eles falam e o conteúdo que eles colocam na internet. Mas esses dois, para mim, são meus grandes mentores. Legal. Você mencionou livros, a gente pode falar assim, top 3? Até eu vou anotar aqui. Top 3. Para mim, eu não vou tirar o papel do pai rico, pai pobre que ele tem em todo mundo. Tem que se aparecer. Quando você está no nível de consciência zero, o Robert Kiyosaki é ótimo, ele começa a despertar de que você não precisa ser pobre, fudido pro resto da vida, não. Tem um caminho. E aí você lê aquele livro, você quer que todo mundo leia da sua família, né? Então, o primeiro livro que eu ali é o básico do básico. Se você não leu, já tinha que ter lido. Então começa a correr atrás com isso. Como fazer amigos e influenciar pessoas. É um livro que serve para você ler com crianças e é um livro que você tem que ler de vez em quando. Ele é muito poderoso. E o último, Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. Perfeito. Napoleão Hill e Dale Carnegie, eles mapearam muitos dos mecanismos humanos. Como a Bíblia também, cada um escolhe o seu mentor, né? Tem gente que eu não acredito em Deus, então não vou por essa linha. Mas eu gosto muito da tecnologia da Landmark e principalmente do Dale Carnegie e do Napoleão Hill. Eles mapearam as leis universais. O Deus de um, o Deus de outro, eles não têm como fugir das leis universais, porque é a maneira que o universo se comporta. E o mercado está dentro do universo. As pessoas estão dentro desse mercado. Se você entende essas leis, tudo começa a funcionar de maneira mais suave. Então, livros, esses aí. Qual foi o último ponto que eu falei? E filmes. Filmes, eu tenho uma lista de filmes que eu recomendo, mas o que eu vejo com relação a filmes? Comece não se foque em 1 ou 2 ou 3 filmes. Comece a buscar uma linha de filmes que elevem sua energia. Então, às vezes, você não precisa de um filme com uma história real que está falando de um sobrevivente de guerra ou de um cara que mudou o jogo ou em qualquer mercado, ou alguém que era muito pobre e acabou fazendo muito dinheiro. Às vezes, você está num momento em que você precisa só de alegria. Então, o que vai levar a sua energia ali? Tem um quinto ponto que eu quero trazer. Legal. Música. Muito bom. Música é o que mais traz uma alteração no seu estado vibracional rapidamente. Instantâneo. É instantâneo. Não, tanto que você vê pessoas que não falam inglês chorando ouvindo uma música em inglês. Você vê surreal isso. Crianças chorando ouvindo uma música, que nem entendem palavra, né? Então é um negócio muito doido. E
Eu, particularmente, acordo ouvindo pisadinha. Axé, pisadinha, sertanejo não tanto. Aí todo mundo fala, mas Marcelo, você mora em Nova York, seu pai era francês, como é que você ouviu pisadinha? Gente, é o que eu escolhi para elevar o meu astral. Às vezes eu ouço punk rock, é uma coisa que me lembra da época de surfista. Eu botava ali os Offsprings da vida e ia surfar. E, meu Deus, aquilo ali era... então, eu busco o que me eleva a energia. Eu começo meu dia com isso. E se a gente quiser trazer um ponto bônus, exercício físico. Eu sempre falo, se você não consegue fazer o seu corpo rejeitar um hambúrguer, uma batata frita, uma pizza, se você não consegue fazer o seu corpo, comandar o seu corpo para que ele vá e faça 20 minutos, 30 minutos de exercício todo dia, você vai construir uma grande empresa? Talvez você consiga alguma coisa, mas certamente muito menos do que se você fosse a mesma pessoa com uma alimentação adequada e ter um ritmo de treinamento em exercício físico, não intenso, mas pelo menos constante. É simples assim. Você pode, mas você sempre vai estar abaixo versus a você mesmo se você estivesse cuidando da sua alimentação e do seu corpo. Perfeito. Então, tudo isso tem tudo a ver com a mentalidade. Vocês acham que acordar, não precisa ser cedo, mas que seja acordar todo dia e já ir direto para se preparar para a academia é algo comum? Não. Isso tem que ser muito trabalhado internamente. O que é algo comum é a mentalidade. A um nível de pessoas. Exatamente. Que eu vejo. Hoje, para mim, exatamente. Aí se separa. Um amigo meu me falou, velho, eu vou emagrecer. Eu acabei de perceber que não tem nenhum CEO gordo. E aquilo ali código, hein, cara? E aí eu comecei a pensar, não conheço nenhum CEO gordo. Antigamente conhecia, esse mundo já não existe mais. A corrida está tão alta pela performance que você já não pode mais. Aí você vê os grandes empresários, os caras estão todos... Eu acho que tem mais um nível aí que vai ser legal trabalhar contigo também. Você mencionou a música, o físico, o conteúdo, coisas que você consome e os relacionamentos. As pessoas com que você passa tempo, que você conversa. Perfeito. O que você entende com relação a isso? 90% do sucesso você está presente. E está presente onde? No meio onde está todo mundo falando de fofoca, do BBB, de quem ficou com quem, de quem está traindo não sei quem, ou de gente que está ali. Qual é o próximo livro que eu posso ler? Qual é o próximo filme? Da mesma maneira que você está me perguntando. Meu Deus, eu estou com um problema, de que maneira eu devo agir? Quando você se junta com pessoas com a mesma vibração, fica muito mais fácil você passar até aquela vibração. E você tem que escolher que tipo de vibração. É a turma de quinta a domingo tomando cerveja todo final de semana, mais do que o final de semana, ou é a turma que no sábado e domingo estão treinando, estão talvez se reunindo para um mastermind, estão fazendo um curso. Com quem você se junta faz toda a diferença. E tanto para levar você para o buraco, quanto para levar você para o sucesso. Então, ecossistema, a gente chama isso de ecossistema. Criar ou pertencer a um ecossistema que esteja alinhado com a direção onde você quer ir, é obrigatório. Perfeito. Se você não está desperto para isso, é só olhar o que está acontecendo ao seu redor. Você está numa vida num buraco, o que você está vendo na televisão, o que você está vendo na internet, com quem você está andando? Já vai te dar uma pista muito grande. Perfeito. Eu sei que o horário está apertado, mas acho que encaminhando aqui para o final desse nosso bate-papo, beleza, entendo a sua jornada enquanto empreendedor, foi para os Estados Unidos, teve esse novo contato, começou a mudar a sua forma de chegar, a mentalidade, se capacitar, se desenvolver. E em que momento você começou a passar isso para outras pessoas e como foi iniciar o processo de ensinar e se tornar o que você é hoje, um mentor de negócios? Hoje eu considero que eu sou um bom mentor de negócios. Por que eu vejo isso? Porque na realidade os nossos mentorados têm bons resultados. Então a interpretação eu acho que eu sou bom. Aqui, quando a gente mede, todo o resultado tem que ser medido, senão você não tem uma base para poder entender se ele é real ou não. Então, como é que eu considero que eu virei um bom mentor de negócio? Eu estou fazendo algo que eu amo extremamente. Eu não estou aqui trabalhando, eu vou sair daqui, a gente já teve a mentoria o dia inteiro. Vários grupos, várias empresas individuais. Eu acabei de chegar no final de semana em que a gente estava com mentorados o tempo todo. De noite curtimos alguma coisa assim, mas a conversa era só
sobre projeto. Agora eu saio daqui, vão ter uma turma lá de 50 empresas treinando, que a gente vai treinar suas equipes de venda. Logo depois, uma turma só para o mercado americano, estruturando suas empresas. A gente vai terminar meia-noite. Amanhã de manhã começa tudo de novo. E depois de amanhã também, e no sábado e no domingo também. Como é que eu consigo ficar tanto tempo fazendo isso? É porque eu gosto. Inclusive, eu costumo brincar com os meus mentores, e eles também, que a gente nem trabalha. E por eu não trabalhar, eu consigo fazer isso em alta potência por muito tempo. E fazendo em alta potência por muito tempo, eu fico bom. E ficando bom, eu causo muito impacto. E causando muito impacto, o que acontece? O universo me traz de volta. Em reconhecimento financeiro, em conforto, em qualquer coisa que eu queira. Então, como é que eu criei essa jornada? Fazendo o que eu gosto. E eu encho o saco de quem está ao meu redor. Se você está trabalhando ou focando em algo que você não gosta, está definido o que vai acontecer. Você pode até fazer dinheiro, mas sucesso você não vai fazer. São coisas muito diferentes. Então, eu comecei a fazer isso muito, incentivado e treinado pelo Conrado Adolfo. E, de tanto fazer, comecei a ficar bom. Comecei a pegar uma empresa que me recomendava para outra, que me recomendava para outra. Depois a gente juntou o marketing digital, que hoje é a melhor maneira da gente alavancar rapidamente os processos e projetos. E a partir daí, a gente hoje chegou no tamanho que está. E ainda estamos, talvez, nos 5% ou nem nos 5% do que a gente vai criar. Tenho certeza. Porque o nosso posicionamento é muito claro. A maior empresa de mentoria para empresários brasileiros dos Estados Unidos. Essa é a primeira fase. Depois a gente vai para a fase para os hispanos e depois para os próprios americanos. Hoje a gente atende muito isolado, mas a ideia é criar isso em grande escala. Então, assim, a gente já está projetando aqui para ano que vem tentar alcançar 2.000 mentorados até o final do ano. Isso é um número grande para o mercado americano. Sensacional. Marcel, para a gente encerrar aqui, eu quero pedir a você, vamos ser bem específico. Qual que é o maior conselho que você dá para o brasileiro que quer empreender nos Estados Unidos? Não vou falar para ele especificamente, vou falar para quem quer empreender e quem quer crescer. Empreender. Beleza, Exato. Empreender e crescer na vida. Qual que é o maior conselho que você dá? Primeiro, seja treinável. Se você não for treinável, você não vai aprender nada novo. Sem aprender nada novo, você não vai conseguir sair de onde você está. Sem sair de onde você está destinado a ficar no platô. Você não vai conseguir algo mais. Então, ser treinável, para mim, é o primeiro ponto. Segundo ponto, fazer o que tem que ser feito. Agora a gente até melhorou essa frase, né? Falar o que tem que falar, o que tem que ser dito, para fazer o que tem que ser feito. Se você ficar com as histórias, as desculpas, e a mentalidade entra muito aqui. Tudo que não para, ou tudo que não permite que a gente ande, que para a gente, é mentalidade. Terceiro ponto, vá se curar. O que é isso, Marcel? Muito do que acontece hoje na sua vida é por algo que você não sabe, mas que aconteceu no seu passado e te trouxe um impacto que hoje te para no presente. Você tem que se curar. Você tem que ir lá na constelação, nas 5 leis biológicas do Hammer, na hipnoterapia, na psicoterapia, na psiquiatria. Eu tenho 5 terapeutas. E eu sou um cara que alguém vai falar assim, mas Marcelo, você não tem tanto problema. Não importa. Eu tenho que ter um exército trabalhando em cima de mim para eu poder mover. E mesmo assim eu me movo devagar para algumas pessoas e muito rápido para outras, depende. Eu estou no meu ritmo, mas eu tenho gente trabalhando, não são só mentores. Mas você pode adicionar aí um coach, um mentor. Se você quer chegar a algum lugar antes, busque um mentor também. Então, esse conjunto faz com que qualquer pessoa possa se mover. A parte técnica, a parte estratégica, gente, isso não é tão difícil. Difícil é você fazer sua máquina funcionar em alta performance, porque inclusive essa alta performance vai fazer você buscar essas pequenas respostas de qual é a ferramenta aqui que eu conecto no meu Google Ads que vai fazer uma leitura melhor. Isso é fácil, isso é 15%. 85% é fazer a máquina que ela está ali dividida entre seu ser, depois sua mente, seu cérebro, seu corpo, o espírito. É uma máquina com vários pedaços. Você tem que cuidar dela muito bem. Por isso que eu falo, alimentação, exercício físico, está tudo contando.
Não trabalhar isso aqui, infelizmente, impede você de criar um grande projeto. Qual é o problema de criar um grande projeto? De não conseguir criar um grande projeto? É você nunca chegar na vida que você sonhou. E aí, para finalizar, o grande conselho que, se eu pudesse dar para todo mundo, eu daria sonhe. Eu tenho encontrado um monte de gente na minha jornada, fala assim, não, Marcel, sonhar para quê? Já está tudo bom, está tudo ruim, mas é o que é, né? Simplesmente, talvez você esteja aí porque você não está sonhando. Eu sempre falo para os meus mentorados, o sonho é a sua maior ferramenta para você atingir grandes resultados. Você pode atingir resultados, mas se você sonha, você tem uma grande capacidade de alcançar grandes resultados. Então, acho que o último conselho é sonhe, e sonhe à vontade ilimitada. É isso que vai fazer com que todo o resto, tudo que eu falei, consiga ser realizado. Sem o sonho, nada acontece. O Marcel, muito obrigado. Como que o pessoal te acha nas redes sociais, cara? Bom, eu tenho um Instagram, vocês podem ir no @marcel.orandi. Acho que também tenho um site que é marcelorandi.com e .com.br, vocês podem me achar lá, mas o melhor é no Instagram. Todas as minhas redes sociais estão como @marcelorandi, então não é tão difícil de achar, não. Marcel, para encerrar, tem um pedidaço para fazer para você, Vamos cara. lá. Pede para a galera se inscrever no meu canal aí, por gentileza. Então, gente, é o seguinte, vocês têm algumas... a vida é feita por decisões. E você tem uma decisão agora, você gostou desse conteúdo? O Matheus faz muito mais desse conteúdo que pode te ajudar a ir para outro nível. O que você precisa fazer para poder acompanhar? Se inscrever no canal. É um apertar de botão, automaticamente você está inscrito, depois você dá o like, porque vai fazer o canal entender que você quer que o novo conteúdo dele seja mostrado para você, e a partir daí você está em uma nova jornada, talvez abrindo um novo leque de vida com novas possibilidades, só porque você tomou ação e apertou o botão. Aliás, é tomar ação que vai levar você para outro patamar. Sensacional. Marcel, valeu, muito Matheus. obrigado, meu amigo. Super obrigado. Que honra. Pessoal, toda quinta-feira, 8 horas da noite, hoje tivemos a honra de entrevistar aqui Marcel Orandi, o processo de sucesso do Marcel. Conto com vocês e até a próxima.